pessoal, bem-vindos a mais um vídeo oferecido pela Rede Gasbras. Meu nome é Gustavo Filemon e faço parte da equipe Gasbras, Seção Minas Gerais. Hoje damos boas-vindas aos convidados Carlos Alberto, Donato Abi e Ana Cecília do Filho. Eles irão falar sobre o tema geral, estudos de baseline ambiental na indústria do gás não convencional. Para quem não conhece, o Gasbras se trata de uma rede temática nacional de pesquisa e desenvolvimento do gás não convencional no Brasil. Esta pesquisa é constituída por várias instituições federais, estaduais e não governamentais de todo o país e amparados financeiramente pela Fundação de Estudos e Projetos, a FINEP. O objetivo central do projeto é estudar a melhor forma para o desenvolvimento da indústria do gás não convencional nas bacias sedimentares do Brasil. Bom dia, meu nome é Carlos Alberto. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer aos colegas do projeto do Rede Gasbras Minas pelo convite para proferir essa apresentação. Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Bom dia, muito obrigado pelo convite. E eu vou fazer essa pequena apresentação, né, no tema Estudos e Monitoramentos Ambientais Pré-operacionais e Exploração e Produção de Petróleo, né, óleo e gás, né, não convencional. Né, exatamente pelas singularidades, né, que o óleo e gás não convencional detém, né, e que vão ser importantes na análise ambiental. Bom, eu vou apresentar um pequeno sumário, né, dessa apresentação. Os 3 primeiros itens desse sumário são exatamente para contextualizar esses estudos pré-operacionais. Tá? Então, nós temos os impactos ambientais potenciais da exploração e produção do óleo e gás não convencional, as rotas potenciais, né, dos interferentes na qualidade ambiental, quais são os caminhos, né, que os interferentes advindos, né, da geração não convencional, na exploração e produção não convencional, podem tomar. Né? E as medidas, vou falar um pouco das medidas para evitar, minimizar e mitigar seus efeitos. Né? E, finalizando, chegamos então no tema principal, que é os estudos e monitoramentos ambientais, né, pré-operacionais, os conhecidos como os baselines. Né? Então, os 3 primeiros itens, né, da apresentação são exatamente para sustentar e demonstrar a importância desses estudos pré-operacionais. Mas, para falar inicialmente em impacto ambiental, é interessante a gente fazer uma comparação, né, entre o convencional, né, a produção de óleo e gás convencional, e o não convencional. Como eu disse, o não convencional tem uma singularidade, uma particularidade, né, que é o fracking, né, e todos os fluidos, né, necessários para o fraturamento hidráulico, o fracking, né, e isso vai dar um aspecto, um diferencial em relação ao convencional em termos de potencial de impacto ambiental. Então, eu vou apresentar alguns impactos, né, que eu julguei mais interessantes. Né. Aqui do lado esquerdo nós temos os temas. Né. Então, o primeiro tema é o tema recurso hídrico. Alguns impactos, né, como vocês podem ver aqui, o vazamento, derramamento de poluentes na superfície de um terreno, né, como diesel, fluidos de perfuração, etc. Isso tudo resulta tanto de um empreendimento convencional como não convencional. Né? E esses fluidos podem impactar as águas superficiais e os aquíferos rasos também. Né? Agora, tem outros específicos, né, que a maioria desses que são específicos do não convencional, eles estão atrelados, né, eles são resultados do fracking.
tá? Então, por exemplo, o derrame na superfície de fluidos do fracking, né? Que são fluidos com componentes tóxicos, né? E com uma gama de, nós vamos ver, né? de produtos químicos, né? Que são prejudiciais, né? Ao meio ambiente e à saúde humana, etc., né? E essas águas residuais também, né? Que vão resultar o quê? Em poluição das águas superficiais e nos aquíferos rasos também, né? Um outro que é típico também do não convencional, típico no sentido ele só existe no convencional, são a introdução de poluentes, né? Em fraturas induzidas, né? Ou fraturas naturais existentes, né? No meio rochoso, né? E esses poluentes eles são introduzidos nessas fraturas e podem atingir os recursos hídricos, certo? Então, esse é um impacto importante, significativo, né? Que pode ocorrer no não convencional. No convencional, você não tem fracking, não tem fluidos. No fracking, você não teria esse impacto, né? Esse impacto que nós estamos falando agora. Um outro de respeito a uma seleção inadequada dos produtos químicos que compõem o fracking, né? Isso aí está relacionado com material rochoso, né? com meio rochoso que você está trabalhando, né? Então você pode ter uma interação entre o fluido do fracking e a rocha, né? E essa interação tem que ser evitada no sentido de que não evitar colocar muita substância, né? em solução, né? E o outro de respeito é muito importante, esse é a quantidade de água, né? Porque as atividades de fracking eles requerem uma quantidade de água muito significativa. Então, você tem que ter cuidado para que esse consumo de água durante o fracking, né, não vá impactar o consumo, né, de ambientes aquáticos, o abastecimento de uma cidade, né? Então, em termos aqui, nós estamos falando de quantidade do recurso hídrico, tá ok? Em termos de qualidade do ar, né, um outro tema, né, nós temos emissões, né, associadas ao fraturamento hidráulico, né, que podem resultar impactar a qualidade do ar, né, os particulados, né, dióxido de carbono, metano, né, os NOx, o radônio, né? Então você pode ter um impacto na qualidade do ar, né, advindo aí todos os procedimentos relacionados com fraturamento hidráulico. E se tratando de mudança climática, né, alguns gases também, né, de efeito estufa presentes, né, presentes na produção, né, na extração, né, do óleo e gás não convencional, como o dióxido de carbono, que já falamos, metano, etc., são gases de efeito estufa, né, e podem exatamente impactar, né, em termos do ponto de vista da mudança climática, né, impactar a atmosfera. Né. Em relação à saúde humana, né, algo importantíssimo, nós tratamos um pouquinho quando falamos de recursos hídricos, né, mas exatamente você impactar mananciais potáveis, né, essas substâncias químicas, os fluidos, essa água de retorno chamada flowback water, né, ela pode, por algum motivo, atingir mananciais, né, importantes, né, e causar problemas aí na qualidade das águas, né? E tanto o material que está presente nas rochas, né, que os fluidos podem colocar em solução, né, por exemplo, os radionuclídeos, os metais tóxicos, né, que eles estão nas rochas, né, mas o processo de fracking, né, ele pode gerar uma concentração maior, né, pode concentrar esses elementos e isso sair para o meio ambiente
interagindo aí com mananciais e tal, né, impactando esses mananciais. A questão do rejeito, né, o fracking ele gera um rejeito, que é o flowback water, a água de retorno. Essa água é enriquecida, né, tem altas concentrações de substâncias tóxicas, inclusive os NORMs, né, os materiais radioativos de ocorrência natural. No que diz respeito ao uso da terra e da geologia, né, o risco, o impacto está relacionado aí, principalmente à sismicidade, né, induzida pelo fracking, né? Durante o fracking pode ocorrer alguns tremores, abalos sísmicos, né, podem causar fraturas, né, em casas, né, em edificações, né, e podem também criar rotas, né, rotas de migração de poluentes, né, podem reabrir fraturas, né, como podem produzir novas fraturas, fraturamentos, né, e isso nós já vimos que essas rotas são as rotas aí perigosas, né, esses poluentes, através dessas rotas, podem atingir os recursos hídricos subterrâneos, né, e causar realmente problemas aí nas águas subterrâneas, no abastecimento, nos mananciais, etc. Vocês veem aqui que existem particularidades em casos específicos que essa sismicidade também, né, é um impacto também presente no convencional, né, em casos específicos. Bom, a biodiversidade, os impactos ocorrem tanto no convencional como no não convencional. Tá? Não existe uma especificidade, né, em relação ao não convencional. Bom, agora nós vamos falar sobre as rotas, né, os pathways, né, potenciais de impacto nos recursos hídricos. Né? A rota zero, tá, seria as descargas potenciais que ocorrem na superfície do solo. Então, são esses aqui, ó, são, por exemplo, depósitos que você tem de armazenamento, de repente, água de retorno, e isso pode migrar, né, para o subterrâneo, né, atingindo aí mananciais, né, água subterrânea, pode atingir também as águas superficiais, certo? E no caso, né, dos aquíferos rasos, lembrando que é importante você ter exatamente um conhecimento da vulnerabilidade intrínseca desses aquíferos subterrâneos. Esses aquíferos têm que ser muito bem estudados, né, para você já identificar as zonas mais vulneráveis do aquífero, certo? A rota 1 são descargas potenciais ao longo das rotas subterrâneas artificiais. Por exemplo, você tem um poço aqui, né? Um poço de produção, né? Um fracking, e devido a falhas de cimentação, falhas no revestimento do poço, né, você tem perda do fluido do fracking, né, para o meio ambiente, para as rochas, né, podendo aí atingir os aquíferos, etc. Né? E isso é significativo, é importante. Né? O outro também é um caso muito que pode ocorrer, eu acho que principalmente em áreas em que ocorreu muita perfuração, né, e não teve um bom cadastro de poços, né, é você ter um poço abandonado, aqui está o caso dele, né, e esse poço abandonado você não conhece, você desconhece, né, e o operador, ao fazer o fracking, né, os fluidos, né, migram através desse poço abandonado. E, obviamente, como um poço antigo, ele deve estar com a sua estrutura toda abalada, né, e pode estar com falhas na sua construção já, né, os selos já arrebentados. Então, isso pode, realmente, impactar o meio ambiente. Né? E a Rota 2 é parecido com a Rota 1, só que aí não são mais rotas artificiais, né? Mas sim são caminhos naturais, por exemplo, fraturas, né?
falhas, né? Daí é importante você ter um estudo, né, um modelo geológico e estrutural muito bem determinado, muito bem estudado, né, para você não correr o risco do operador estar trabalhando aqui, ó, em cima, né, ou abaixo, né, de uma região de fratura, e o fluido escapar, né, ele atingir essa fratura e essa rota 2 aqui, ó, o fluido escapar e atingir, de repente, o seu aquífero raso, né, um aquífero que está abastecendo, como nós vimos aqui, uma cidade, por exemplo. Né. E a rota 3 é a propagação lateral, né, ascendente de fluidos. Né. De repente, você não tem, né, algum problema aqui de selar, né, esse ponto de fraqueamento, né, e os fluidos saem, né, com alta pressão para o meio rochoso e vão ascender, né, atingindo aí também as camadas mais superiores e todo o sistema aquífero da região. Bom, agora vamos entrar naquele terceiro tema, né, que existem medidas, né, que devem ser tomadas, né, para evitar, minimizar e mitigar os impactos ambientais. Né. Essas medidas para evitar é que nós estamos mais interessados nesse momento. Né. E eu vou tratar esse tema, né, usando um exemplo do impacto de poluição dos aquíferos. Então, o cenário, por exemplo, você tem poluentes liberados do poço de produção. Né? Acho que seria aquela rota 1 que nós apresentamos. Né? Então, nós vemos que esses poluentes, quais são? Você tem os nomes, as substâncias químicas, gás, né? Dióxido de carbono, radônio, óleos combustíveis, água de formação, né? Altamente salina, etc. Então, você tem uma série de elementos e substâncias, né? Que podem impactar o meio ambiente. Né? Então, você pode tomar algumas medidas, né, para evitar isso. Né? E essas medidas, obviamente, não se esgota aqui nessa apresentação, né? Eu só pincei algumas que eu achei mais interessantes, né? Baseado aqui nessa publicação aqui, que está aqui em cima, de abril de 2015. Tá? Então, a primeira delas é você ter um modelo geológico conceitual, né? Vigoroso, bem estudado. Tá? Você conhecer as barreiras geológicas, né? Você conheceu também aqui embaixo, né? Conhecer as rotas de migração, né? As estruturas, né, desse modelo, né? O modelo geológico estrutural bem feito, hidrogeológico, fluxo de água subterrânea, né? Enfim, você ter esse conhecimento, né? É claro que quando eu falo aqui em fluxo de água, esse conhecimento ele é sazonal, ele tem que ser durante um período. Né? Então, não é só conhecer ou tirar um retrato desse fluxo de água. Né? Você tem que monitorar ele, você tem que monitorar a qualidade dessa água, certo? Esse número C é que alguns países têm uma legislação específica, adotam, né? É uma distância mínima entre todos a tubulação do fraturamento hidráulico, o poço de produção e tal, e os estratos superiores. Né? Não seria nem do poço de produção, mas mais da onde está ocorrendo, né, a geração, né, o fracking, né, e os estratos superiores, principalmente aqueles estratos que contêm aquíferos. Né? Então, a literatura fala em 600 a 1.000 metros, dependendo do país. Obviamente, isso acredito que os estudos de simulação, né, podem chegar a pontos interessantes, né, para estabelecer essa distância entre os aquíferos de interesse, né, e a zona de produção. E esse item D, né, ele simplesmente é um item que eu peguei dessa publicação, né, mas ele junta, né, o A, B e o C. Ou seja, você deve estabelecer um modelo conceitual local pré-operacional, cobrindo geologia estrutural, fluxos de água, como eu já falei, qualidade das águas, rotas de contaminantes, características da rocha geradora, microsismicidade e, isso é importante, subsequente atualização do modelo à medida que as informações se tornam disponíveis. O que é isso? Né? São estudos
e monitoramentos ambientais pré-operacionais. Eles são pré-operacionais porque eles começam antes da operação. Mas, por exemplo, a qualidade da água, ela vai até, ela é pré-operacional, operacional e vai até o descomissionamento. Você tem que entregar, né, entregar para o Estado, né, de volta, né, uma área com dados de monitoramento, né, durante toda uma série histórica do monitoramento daquela região. Então, aqui fica claro a importância, né, dos estudos de monitoramento ambientais pré-operacionais. Bom, existem outras mais, eu não vou entrar em detalhe, né? Como eu disse, não se esgota aqui as medidas para evitar, minimizar e mitigar impactos ambientais. É interessante que a recomendação da Comunidade Europeia, né, ela, no item número 5, lá, são muitas recomendações, ela coloca o seguinte, que antes do início de qualquer operação de fraturamento hidráulico, o operador deve determinar o status ambiental, né, o baseline, do local da instalação e sua superfície circundante e a área subterrânea potencialmente afetada pelas atividades. Tá? Então, é uma recomendação da Comunidade Europeia. Bom, então chegamos nos estudos de monitoramento ambientais pré-operacionais, o baseline. Nós já sabemos para que eles servem, né? O que são, né? São pesquisas ou estudos, né, incluindo monitoramento, se for o caso de recursos hídricos, você tem que monitorar, o caso de clima, né, você tem que monitorar, né, os dados hidrometeorológicos, né, porque isso varia ao longo do tempo, né, que determinam, esses estudos, eles determinam o status ambiental de uma área antes do desenvolvimento de um empreendimento. Exemplo, não vou entrar em detalhe, mas já falamos em modelo conceitual, geológico, estrutural, fluxo de água, qualidade das águas, monitoramento da quantidade das águas, nós vimos que é importante também, etc, etc, etc. Para que serve? Nós já vimos também para que serve. Evitar, mensurar, planejar mitigações, remediações de impacto ambiental durante as fases de operação e descomissionamento de um empreendimento. Tá? Então, eu estou colocando só do baseline do ponto de vista ambiental. Mas é claro que eles vão trazer informações, podem trazer informações interessantes para a própria produção. Né? Então, você veja bem que é desde pré-operacional, operacional e desde o descomissionamento do empreendimento. Trazendo aqui como exemplo um estudo pré-operacional de qualidade das águas subterrâneas, um exemplo, tá? Só para vocês terem ideia da quantidade, né, abrangente, né, de parâmetros químicos, né, que são monitorados, né, durante um monitoramento da qualidade, um monitoramento do tipo baseline, né, da qualidade de água subterrânea. Então, você tem gases dissolvidos, isótopos estáveis e radiocarbono, né, importantes para você conhecer todo o sistema, né, o ciclo hidrológico dentro da sua área de estudo, né, as migrações, os fluxos de água, certo? A questão de qualidade de água, indicadores de tempo de permanência também aí são isótopos, né, que são usados aí para você saber exatamente como funciona, né, o seu sistema subterrâneo, de água subterrânea. Né? Parâmetros físico-químicos, né, esses que são sempre utilizados, potencial redox, pH, condutividade elétrica, íons maiores, menores, elementos traços, metais, nutrientes, sais, né, hidrocarbonetos, né, compostos voláteis, materiais radioativos, incluindo radônio, alfa e beta total, e aí vai uma série de parâmetros que podem mudar dependendo da área que você está trabalhando, certo? E aí você chega com esses, né, eu estou trazendo aqui um modelo conceitual hidrogeológico, né? Você tem uma figura inicial pré-operacional do seu modelo, mas como nós vimos, o monitoramento vai sempre enriquecendo esse modelo, né, atualizando esse modelo ao longo que a pesquisa vai se desenvolvendo, certo? Esse é um modelo, um conceito de uma área
que eu trouxe como exemplo, né? As fraturas, os fluxos, a geologia, e etc. Né? E aí você pode, né, com base em um conceito, você determina, então, estabelece um modelo numérico de simulação. Você pode simular processos, impactos ambientais, rotas de migração, simular cenários de remediação, cenários de empreendimento, né, para você simular qual seria o impacto, por exemplo, se você fizesse determinado empreendimento. Né? Enfim, aí você chega, então, no modelo numérico, né, e vai permitir que você simule uma série de atividades no seu empreendimento, e tanto ambiental, né, como também na parte de produção. Bom, muito obrigado pela atenção, tá? E agradeço mais uma vez o convite. E aqui estão as duas referências, né, que foram usadas, tá? E eu agradeço. Aqui está meu e-mail. Muito obrigado e até a próxima, então.